Jovem vendido por valor milionário para o futebol europeu e também a escalação do Ceará para o jogo de hoje contra o Londrina na Série B do Brasileirão. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias e seja muito bem-vindo, torcedor alvinegro. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do Jogada aqui no YouTube para você ficar sempre por dentro das notícias do Vozão aqui no Jogada do Vozão. E vou pedir também para você deixar aqui embaixo o comentário de onde você está assistindo ao Jogada do Vozão. Qual o seu bairro, a sua cidade, o seu estado ou até mesmo o seu país. Se você mora fora aqui do Brasil, comenta aqui embaixo para a gente saber de onde que vem a nossa audiência. Mas, sem mais delongas, vamos aos nossos assuntos do dia, começando por essa notícia bombástica que pegou todo mundo de surpresa, de certa forma. O atacante Júlio está sendo vendido pelo Ceará para o futebol europeu. A informação foi divulgada inicialmente pelos nossos amigos Danilo Queiroz e também o Rodrigo Cavalcante, e a gente traz aqui também, confirmando essa informação para você que acompanha a Jogada do Vozão. Júlio está sendo vendido, jogador que vem chamando a atenção com a camisa do Vozão, desde as categorias de base, desde o time sub-20, no ano passado foi um dos destaques da conquista da Copa do Nordeste sub-20 do Ceará sobre o Bahia. Ele foi ali ao lado do Guilherme, o grande nome do Ceará, recebeu oportunidades nesse início de ano, desde o começo, né, da temporada ali com o Mozart, foi aproveitado. Nessa reta mais recente de temporada, vinha se consolidando como um protagonista do Ceará, marcou gols importantes, fez bons jogos e estava cotado inclusive para ser titular no jogo de hoje contra o Londrina. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a provável escalação, mas ontem à noite, no fim da tarde, na verdade, início da noite, o Ceará acertou essa negociação. O Júlio está sendo negociado com um time do futebol europeu, da Dinamarca. Eu ainda não tenho a confirmação exata de qual é o time exato que o Júlio vai defender a partir de agora, mas é um time do futebol europeu, ali da região da Dinamarca, e o valor total da negociação deve girar em torno de 700 mil euros. Se a gente faz a cotação atual entre euro e o real, dá cerca de 4 milhões e 200 mil reais atualmente. Então, o valor da venda do Júlio, transformando para o real, são 4 milhões e 200 mil reais. O Ceará não vai ter direito a 100% desse valor, mas apenas a 70%, né, dos direitos que estavam com o Ceará. Então, se a gente coloca isso, dá ali cerca de 2 milhões e 900 mil reais é o valor que o Ceará vai embolsar nessa negociação, nessa venda do Júlio para o futebol europeu. Outro bastidor importante, esse movimento de mercado que o Ceará aceitou fazer, ele não é algo que vem do nada, que surgiu de repente, mas nas últimas semanas o futebol europeu já vinha sondando e consultando a situação do Júlio. A informação que a gente tem aqui nas semanas anteriores, o Ceará já havia recebido uma proposta oficial de um time da Dinamarca no valor de 500 mil euros, um pouco abaixo do que o Ceará desejava, né? E agora acabou concretizando essa venda por 200 mil euros a mais, no caso 700 mil euros. Então, já vinha sendo discutida essa possibilidade, avaliada pelo Ceará em relação à quantia, aos valores, e agora o Ceará decidiu aceitar essa proposta. O outro percentual, você perguntou, você pode se perguntar, por que o Ceará não ficou com 100%? Porque o Palmeiras também é dono de parte dos direitos do Júlio, por isso, nessa negociação, o Palmeiras também recebe uma quantia, tá ok? Outro bastidor importante, esse dinheiro, ele era esperado, ele era desejado pelo Ceará para organizar financeiramente as pendências que o Ceará tem hoje em dia, principalmente pendências relacionadas à folha salarial do elenco. Então esse valor vai ser ou deve ser utilizado para ajudar o Ceará a quitar débitos em atraso que ele tem ali em relação a salários e outros pagamentos aos jogadores. O momento financeiro não é positivo, não é fácil, não é bom, e o Ceará se viu, de certa forma, nessa necessidade de negociar uma das suas principais joias. E aí a discussão que existe é: o valor foi aceitável? Foi abaixo do que se esperava? O Júlio poderia render mais ao Ceará? O Júlio poderia despontar e ajudar mais o Ceará jogando?
e aí, quem sabe, se valorizando ainda mais e futuramente sendo vendido por um valor ainda maior? É a pergunta que eu faço para você, torcedor alvinegro. Quero saber a sua opinião, quero saber o que, é que você acha, se você gostou, se você não gostou. Eu acredito que ninguém gostou da saída do Júlio, mas eu quero que você pondere isso. De fato, Daniel, foi importante para poder colocar em dia essas pendências com os jogadores. Ou não, Daniel, foi muito baixo o valor, o Júlio vale muito mais do que isso. Quero saber a sua opinião. Microfone aberto para você comentar aqui embaixo o que você achou sobre essa negociação do Ceará envolvendo a saída do Júlio. E aí agora a gente já vai conectar esse tema com o nosso próximo tema. O Júlio não joga hoje contra o Londrina. O bastidor, inclusive, que a gente tem é que o Júlio queria jogar. Era a vontade dele jogar, hoje até mesmo como uma forma de despedida, jogar na Arena Castelão. Ele vinha sendo uma peça importante, estava cotado para iniciar como titular, mas o entendimento entre as partes é que o Júlio não deve jogar, até mesmo para evitar uma lesão, algo que possa atrapalhar esse negócio. Então, Júlio está fora do jogo de hoje contra o Londrina. Lembrando, só um instante, estava aqui confirmando a informação, daqui a pouco eu trago para você. Enfim, o jogo hoje, 6 horas da noite, na Arena Castelão, Ceará e Londrina, pela 24ª rodada da Série B. Jogo importante, jogo decisivo para o Ceará, jogo em que o Ceará luta para sair do Z4. Se vencer o Londrina hoje, ele sai, mas vai aguardar também o resultado de Avaí e Ponte Preta, jogo que também acontece nessa rodada, que é importante. Se o Avaí vencer a Ponte Preta, aí o Ceará não tem chances nessa rodada de deixar o Z4, mas vai buscar fazer pelo menos a sua parte e vencer o Londrina. Precisa fazer isso. São 2 derrotas seguidas contra 2 adversários diretos. Perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Náutico. Agora volta a jogar em casa diante do seu torcedor e vai buscar uma vitória sobre uma equipe que está mal na competição. Londrina está na 18ª colocação, atrás do Ceará, com 21 pontos. É uma equipe que também corre sérios riscos de rebaixamento à Série C. Pensando nisso, vamos lá para a provável escalação do Ceará. Esse é o time que treinou ontem lá em Porangabuçu e deve ser o time que deve ir a campo hoje à noite contra o Londrina. Matheus Nogueira, e aqui é importante a gente fazer essa ponderação, a gente vinha falando ao longo dos dias que o Richard estava bem, e de fato ele está bem, né? O protocolo de concussão não foi acionado, e de fato não foi, mas o Ceará preferiu, depois de reavaliar toda a situação, preservar o Richard, né, por precaução, por cautela desse jogo. Então o Richard ele só vai voltar a treinar na segunda-feira. Ele estava participando das atividades, mas fazendo ali trabalhos mais regenerativos. E aí foi feita uma avaliação, ele foi reavaliado e achou-se melhor essa tomada de decisão. Então o Matheus Nogueira será o titular. Na lateral direita, Júlio César. Então o Rafael Ramos vai para o banco e o Júlio César é deslocado de volante para a lateral direita. A dupla de zaga mesma do jogo passado, Luizão e o Gabriel Silva, e na esquerda o Sávio. No meio de campo, já que o Júlio César saiu, entra outro volante, o Richardson, que vai formar dupla com o João Gabriel. E mais à frente, jogando como meia centralizado, o Melk. No setor de ataque, Enzo Ludovico pela direita, voltando agora ao time titular, voltando ao time do Ceará, porque no jogo passado ele ficou de fora pelo protocolo de concussão, foi desfalque contra o Náutico, agora já volta e já deve começar como titular. E estava vindo bem, de fato, o Enzo Ludovico fez gol, inclusive, na última vez que esteve em campo contra o Cuiabá. Pelo lado esquerdo, o Nico Ferreira, e centralizado o Luca. Esse é o time do Ceará, destacando aqui que o Júlio não joga, justamente porque a gente já destacou que ele está sendo vendido, está de saída do Ceará. Brian Borges não volta para o jogo de hoje, Vina volta e estará à disposição no banco de reservas, e além desses, quem está fora também é o Éder, zagueiro, e também o Matheus Araújo, meio atacante. Ele está suspenso, o Éder está lesionado. A dúvida é, Zanocelo vai voltar a ser relacionado? Existe essa possibilidade, mas ainda não é concreta. A gente vai descobrir em breve, antes da bola rolar. Quero saber o que é que você achou sobre essa escalação, se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você faria alguma mudança. Deixa eu repetir aqui rapidinho para você. Matheus Nogueira, Júlio César, Luizão, Gabriel Silva e Sávio, Richardson, João Gabriel e Melk, Enzo Ludovico, Nico Ferreira e Luca
é a escalação do Ceará para o jogo de logo mais contra o Londrina. Aproveita e comenta aqui embaixo o seu palpite, quanto que você acha que vai ser esse jogo, se você está confiante de que o Ceará, apesar da situação, vai conseguir um resultado positivo para tentar respirar mais uma vez na tabela de classificação da Série B. E vamos finalizar o nosso vídeo fazendo aquela clássica saudação a todo mundo que mandou mensagem no nosso último vídeo. Então, mandar um abraço aqui para o Ludigero Machado, está sempre acompanhando a gente, está dizendo aqui que tem que dar mais oportunidades aos garotos da base. O Antônio Cícero de Farias também está comentando aqui. O Amadeu Rodrigues, de Limoeiro do Norte, um abraço para você, Amadeu, e para todo mundo de Limoeiro do Norte. Tem também o Gilson Rocha, dando a opinião dele aqui sobre a contratação do Lene Lobato. Tem o Juninho Lima. O Gilson Rocha está trazendo aqui outro comentário e também o Vanaldo Vieira, lá do bairro Montes. Então, um abraço para todos vocês. E você que está assistindo ao Jogada do Vozão até aqui, comenta aqui embaixo, assisti até o final e estou assistindo desse bairro, dessa cidade, desse estado, desse país, que no próximo vídeo a gente manda uma saudação para você. Um abraço, torcedor, bom jogo e a gente espera com a vitória do Vozão. Até o próximo vídeo.